Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Pet Skin Talks. E a gente começou essa nova temporada, né? Hoje é o segundo episódio, como eu falei, com o pé direito, com muitos convidados especiais. E hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que na verdade ele tá trazendo uma inovação para a medicina veterinária potiguar. E por isso que eu quis trazer ele como um dos meus primeiros convidados, né? Porque a gente vai falar de uma novidade que veio para beneficiar todos os nossos pets, para não ter mais aquele aperreio, digamos assim, de uma forma bem potiguar de falar. Quando o assunto é transfusão de sangue para os pets. Então, eu estou aqui com o doutor, médico veterinário, especializado em oncologia e está se especializando em hematologia veterinária também, doutor Agrício Moreira. Então, é um prazer enorme ter ele aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Agrício. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cris, pelo convite. É sempre um prazer a gente sempre conversar, né, e trocar ideias, né? Falar do que a gente já é rotineiro, né? A gente não pode se ver em qualquer canto, pode ser dentro de um consultório ou fora, é sempre falando da veterinária. É muito bom conversar sobre as evoluções que a gente tenta trazer e traz para dentro da medicina veterinária potiguar. Pois é, e como eu falei, é uma atitude inovadora que ele fez, né? Que ele está tendo, porque além de tudo, é coragem também, né? Porque, assim, não é só trazer uma novidade. Você está empreendendo, né? E ser empreendedor, a gente sabe que não é fácil, né? A gente já teve nossos colegas veterinários aqui falando sobre empreendedorismo. E isso é uma novidade, né? Não deixa de, acho que você ter um pouco de medo de como vai ser o mercado, né? Tudo isso. Então, a gente tem que lhe parabenizar pela inovação, sem dúvida, os nossos pets e os tutores só têm a agradecer por isso. E eu queria agradecer ao nosso super parceiro de hoje, que é a Farmina, tá? Tá aqui com a gente, ela é super parceira minha, de Dr. Agrício, então não podia ter convidado uma parceira melhor para estar aqui junto com a gente hoje, tá? Queria agradecer especialmente ao pessoal, todo o pessoal da Farmina, tá bom? E aí, vamos lá, Dr. Agrício, conversar um pouquinho, tá? Sobre o banco de sangue, para as pessoas entenderem o que é isso, para que serve, que benefícios vão trazer para os nossos pets, né? Então, me conta aí, como foi que surgiu essa ideia de montar um banco de sangue? Então, Cris, é uma pergunta que há uns 2 meses o pessoal me faz com bastante frequência, né? Como todo mundo sabe, desde a minha graduação, estava lá no 5º período, eu sempre falo isso até para meus estagiários, eu estagiei literalmente 9 períodos da graduação, né? Do 2º até o 9º. Então, eu me encontrei na oncologia no 5º período. Então, a minha graduação já foi moldada, né? Poucos sabem, mas eu era apaixonado por endócrino e me apaixonei pela onco e eu fiquei naquela e ia lá no meu orientador e conversava. Então, a oncologia me fisgou de um jeito, porque eu via muito paciente que entrava, né, no hospital veterinário público, é câncer, e dali mesmo acabava, era dar os últimos dias, era um ultimato. Eu disse, gente, como assim? Né? Tem tanto que ser feito, na literatura ela me diz o que ser feito e a gente não faz. Então, eu tive um presente do destino e aí eu fui estudar fora, fiz 1 ano de veterinária fora. E aí quando eu cheguei nessa universidade, Cris, lá a disciplina de clínica médica ela é dividida em 13 módulos. Não é clínica médica de pequenos animais, é neurologia de pequenos animais, dermatologia de pequenos animais, endocrinologia. Que legal! Então, cada disciplina são 3 semanas sobre aquilo. E aí, os alunos que chegavam no último ano... Isso é no último ano, No último ano, que é... Porque lá, a graduação mesmo de veterinária é 3 anos e os últimos 2 anos são profinalizantes. Então, lá é como se com 5 anos, que é a nossa graduação aqui no Brasil, lá você sai com mestrado. Então, eu cheguei no último ano lá, né? Então, dos 70 alunos, 18 ganhavam uma bolsa de aperfeiçoamento dentro da Universidade de Milão, né? Então, eu disse, meu Deus, cheguei agora, né? Os italianos lá, sempre olhando para quem chega estrangeiro, torto, eu disse assim, eu já tô aqui, o não tentar, já tá certo, exato. Eu vou tentar. Se der certo, maravilha, se não der, eu vou continuar pagando minhas disciplinas. E lá eles são muito teóricos, eu sempre falo isso para todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente começa a ter prática no 4º, 5º período. E aí eu fiz a prova e fiquei
em 17º lugar. Eu sempre falo, meu Deus, eu acho que é melhor do que você passar em primeiro. Sem dúvida. E aí você escolhe uma área, e eu escolhi a oncologia. Então, fiz 10 meses de aperfeiçoamento de oncolar e me apaixonei pela área. E é algo que me move. Eu gosto de estudar. Então, voltei, passei no mestrado. E no mestrado, né, eu terminei o mestrado, lá eu trabalhei muito com neoplasias hematopoéticas. Aqui eu trabalhei muito com mamárias e vim para Natal. Uhum. E aí, na minha rotina... Você fez em Patos, Fiz não em foi? Patos. Fiz a graduação e o mestrado em Patos. E o aperfeiçoamento foi durante o intercâmbio. E aí, eu vim para Natal. E aí, eu digo, rapaz, eu não consigo parar de estudar. E aí, eu fiz cursos de neoplasia de felinos, né? Teve até uma pessoa muito especial para mim, ela disse, Agriço, vamos fazer esse curso junto, que foi Homemaker Hermine, e aí a gente foi e fez esse curso. E aí, teve um dos últimos cursos que eu fiz foi neoplasias, doenças hematopoéticas neoplásicas e não neoplásicas. Aí se apaixonou mais E aí eu ainda digo, pelo sangue. Aí o sangue entrou na minha vida naquele momento. Porque a minha rotina hoje, Cris, ela é 80% de hematopoética. Quando é um linfoma, é uma leucemia. E os pacientes que não vêm com neoplasias hematopoéticas, eles repercutem no sangue. Né? É uma síndrome paraneoplásica, uma trombocitopenia, uma anemia, né? Geram anemias imunomediadas. Então, eu disse, rapaz, aqui tem muito o que se fazer. E muitas das respostas estão aqui. E aí, os cursos acabam que vão ficando limitados, né? Eu fiz... Só no ano passado, eu fiz 8 cursos, né? Voltados para essa para área. oncologia. E aí, o último foi esse, eu disse... Se não surgiu nada agora, eu vou fazer uma segunda pós. E eu vou fazer uma pós em hemato. E fui fazer essa prova de pós em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conhecer um banco de sangue. E aí, numa conversa, né, com o dono do banco de sangue, que é um veterinário, ele olhou, porque acho que faz cerca de 2 anos que eu não faço uma transfusão de sangue total. Aí eu parei. Meu Deus, a fundo. gente só sabe fazer isso em Natal, né? Aí ele disse, vocês fazem com frequência? Aí eu, muito honesto, disse, a gente só faz sangue total. Ele disse, nossa, mas por quê? Eu disse, porque a gente não dispõe de um banco de sangue. Aí disse, nossa, e os cardiopatas e nefropatas? Aí eu, infelizmente, porque a transfusão é como eu sempre falo, Cris. O pessoal fala, então é errado fazer. Eu disse, a transfusão é algo urgente. Se a gente não fizer, o animal corre um grande risco de óbito. Então, se a gente não tem um hemocomponente para transfundir, a gente tem que fazer o sangue total, né? Então, eu vi tudo aquilo e disse... E foi em abril que uma sementinha foi plantada no meu coração. Eu disse, eu vou montar um banco de sangue. Mas deixa eu ver como é que eu vou lidar com hemato. Porque eu inicialmente entrei na hemato para somar na onco. Querer ser um oncologista melhor. Não foi já pensando em abrir um banco de sangue, né? Não foi. Eu não vou ser hematologista. Não foi com esse intuito. Foi para ser um oncologista melhor. Como é para isso? Eu quero ser um oncohematologista porque eu quero dar esse suporte para meus pacientes. E aí, quando eu fiz o primeiro módulo e fiz o segundo, e fui me apaixonando e vi que era uma coisa linda, que está totalmente atrelado com a oncologia. E aí, eu comecei a pesquisar equipamentos e abrir empresa. Porque, como você falou, nós somos veterinários. Isso. Né? Eu não sou administrador, não sou contador, não sou... Eu sou empreendedor hoje, mas eu tenho que saber que a minha capacidade é veterinária. Sua técnica, a minha técnica é veterinária, né? Então, é como eu sempre digo, é um erro muito grande eu querer abrir algo e administrar o meu negócio. Não. Existe aquele administrador que estudou 5 anos, fez o MBA para aquilo. O contador faz com que a gente se sinta seguro para fazer tudo. Então, eu comecei a recorrer a esses profissionais, com calma, porque tudo é muito custoso. Não só a máquina, mas serviços, né? Tem seus valores. Então, fui juntando dinheiro. E aí disse, chegou a hora. E quando tudo deu certo, foi em novembro, mas eu fiz tudo muito caladinho. Comprei aqui, deu certo aqui. Fiz um projeto, apresentei para uma pessoa próxima. E aí disse, olha, eu queria alugar uma sala. E a pessoa abraçou minha causa, né? E aí eu montei o banco de sangue em janeiro. Foi um filho, né? 9 meses. Já abriu até janeiro, o meu filho nasceu. Com esse intuito. Porque hoje eu sei o quanto a transfusão de hemocomponentes, ela traz benefícios.
Gente, né? deixa eu lhe interromper aqui um pouquinho, porque assim, a gente tem estudantes assistindo, a gente tem tutores, a gente tem colegas veterinários, e eu acho que para os tutores e para os estudantes de veterinária, muitos não sabem, quando ele falou aí nessa questão de transfusão total, né? Todo mundo só pensa na transfusão de sangue total, mas no banco de sangue lá do Dr. Agrício, ele consegue fazer a divisão desses hemocomponentes, né? Que são os componentes do sangue. Então, às vezes, um cachorro, ele precisa só de um concentrado de hemácias, às vezes ele precisa só de plaquetas, e quando ele estudou isso, ele estudou exatamente para trazer o benefício para o paciente de focar no que ele precisa, porque com isso... Eu aprendi lá na sua palestra, né, de lançamento, que foi fantástica. Ele falou bastante isso, que minimiza as chances de uma reação transfusional, que a gente sabe que pode acontecer, né? Um animal que está passando por uma transfusão de sangue, muitas vezes o tutor tá ali apostando que aquilo vai ser a salvação do animal. E às vezes pode ter alguma reação. Exatamente. E com essa separação dos hemocomponentes, isso minimiza, né? Então é muito melhor, um benefício muito maior para o paciente, né, Agrício? Exatamente, porque como a gente trabalha, Cris, como você falou, a transfusão de sangue total, ela existe. Em alguns casos cabem, por exemplo, aquele paciente, cão ou gato que foi atropelado, que teve alguma ruptura ali, baço, fígado, que tem uma hemorragia interna, que ele está perdendo muito sangue e o sangue completo, ele precisa de uma transfusão de sangue total. Mas o banco de sangue, ele vem para dar um suporte muito maior. Porque o banco de sangue, ele vai dispor também do sangue total. Mas a gente tem que entender que o sangue, ele é um produto cheio, mas ele é composto por vários tipos de componentes. E aí, no banco de sangue, a gente faz exatamente essa separação para a gente maximizar a terapêutica que a gente vai instituir, né? Então, a gente, num primeiro momento, coleta a bolsa de sangue, e aí a gente leva para uma centrífuga, né? E ela tem a sua rotação específica, na temperatura específica, e aí a gente consegue separar, depois deixa só o concentrado de hemácias, que é o concentrado de células vermelhas, e a gente separa o plasma, né, as plaquetas, e a gente consegue colocar naquele animal só o que ele precisa. Porque muitas vezes a gente pega o hemograma e diz, o animal precisa de uma transfusão. Mas ele precisa de uma transfusão porque o hematócrito está 10. Mas os leucócitos estão normais. As plaquetas estão normais. Né? Muitas vezes o paciente pode ser nefropata ou cardiopata, e se eu colocar um volume muito grande do que ele não precisa, eu posso lesionar mais ainda esses órgãos. Hoje, graças a Deus, a gente vai ter a possibilidade de fazer o melhor para o paciente, né? Agrício, eu estou precisando fazer uma transfusão. Os leucócitos estão normais, as plaquetas estão normais, mas ele está com 10% de hematócrito, a hemoglobina está baixa. Então, a gente vai conseguir pegar o sanguezinho desse animal, fazer o teste de compatibilidade e fazer uma transfusão só do que ele precisa, que é só do concentrado de hemácias. Excelente, né? Isso. Agrício, o meu paciente, por algum motivo, seja algo imunomediado, né? Que é uma doençazinha que o corpo começa a reconhecer como estranho, ou problemas de coagulação, ele tá com 100 mil plaquetas. Mas as hemácias dele, o eritrograma, que falam sobre as células vermelhas, o leucograma tá normal. Mas ele tá com uma piometra, vamos supor, uma cadela que precisa ir para cirurgia. A gente vai pegar plasma rico em plaquetas e vai transfundir só o que ele precisa, que são as plaquetas, né? Para a gente entrar nesse procedimento cirúrgico com uma seguridade muito maior. Então, o banco de sangue, ele vem para facilitar, né? E maximizar a ação terapêutica, minimizando as possíveis reações transfusionais. E eu queria também falar para o pessoal que está assistindo a gente que vocês podem mandar as perguntas, que a nossa equipe vai respondendo aqui no chat para vocês. Eu, doutor Agrício, vamos respondendo sim. A gente não vai conseguir responder aqui ao vivo por conta da dinâmica aqui da nossa conversa, mas podem deixar as perguntas de vocês que vamos responder todo mundo, tá? Não se preocupe. E agora, Agrício, me explique como vai funcionar isso? Meu cachorro está precisando de uma transfusão. Digamos que um veterinário, ele não sabe isso aí. Ele entra em contato com você, você pega os exames, você vai analisar o que é que precisa para dar essa orientação. Como é o suporte que o banco de sangue vai dar para o veterinário? Como é que vai funcionar de fato, né? Liguei para você, tô com um animal precisando. Aí eu quero saber como é que você vai me ajudar.
Então, tudo vai acontecer de uma maneira mais dinâmica possível, né? Porque eu tô dentro do banco de sangue como uma assistência técnica, como a gente falou, né? Vai ter horários específicos que eu vou estar lá, mas nos horários que eu não estiver, vai ter lá o WhatsApp, a recepcionista que vai agenciar todo esse contato. E aí, o que é que acontece? O banco de sangue, ele vai ter alguns serviços, né? Ah, Agrício, é de uma clínica ou o consumidor final me ligou. Preciso de uma bolsa de sangue. O meu paciente está com esse hematócrito e aí eu preciso transfundir. E aí, a única viabilidade vai ser pegar o tubo de sangue do receptor, que é o animalzinho que está precisando, e aí vai levar até o centro. E lá eu vou fazer o teste de compatibilidade, ver se está compatível com a bolsa, e a bolsa já vai toda estruturada, né? A gente envia a bolsa em temperatura ideal, já com equipe para transfusão, e uma cartilha de recomendações de como proceder com essa transfusão. E além do mais, a gente vai ofertar, né, caso o tutor queira ou caso a clínica opte, né, pelo TOI, que é uma terapia de observação intensiva, onde vai um veterinário que por mim foi treinado, né, e vai até a clínica, até o hospital, e vai realizar todo o procedimento de transfusão. Porque a gente sabe que tem um passo a passozinho que tem que ser, né, minuciosamente seguido, né? Nos primeiros 15 minutos tem que descer 2 a 5 ml quilo-hora. Depois vai aumentando, porque é quando a gente vai ter as principais reações. Então, a gente vai ter esses dois serviços, né? De terapia assistida e de entrega das bolsas, porque muitos clínicos hoje, não, aqui já está com hematócrito tanto, ele precisa de transfusão só disso, então eu preciso de uma bolsa de X ml. Então, a gente prepara toda a bolsa para fazer a entrega, né? Agrícia, eu preciso de um suporte para uma pessoa vir fazer num ambiente hospitalar, uma clínica, a gente também vai dispor. Entendi. E, Agrício, quais são os animais que são mais beneficiados com esse tipo de transfusão? São aqueles animais que já estão bem debilitados? Como é na sua rotina, assim, que você observa que a gente vai usar precisar mais? Então, Cris, na minha rotina que eu tenho hoje, grande parte dos meus pacientes são aqueles pacientes que ou eles vêm com doença crônica, né? E aí a gente vê que ele tá com anemia, por exemplo, por destruição dos eritrócitos, que são as células vermelhas, ou é aquele paciente que chega na urgência, por algum motivo, um trauma, ou uma doença viral que está degradando muito o organismo do paciente, levando essa perda de sangue, né? Então, na maioria das vezes, são ou doenças mais crônicas mesmo, que vêm com doenças mais antigas, que estão ali fazendo pequenas perdas, mas uma hora ele começa a debilitar, ou aquele paciente que mesmo chega na urgência, né? Lógico que tem aqueles pacientes que, né, eu tive um paciente com anemia hemolítica que teve que fazer 3 transfusões, bem dizer, seguidas, né? Porque a gente sabe que são doenças que até que o organismo comece a responder os medicamentos, a gente precisa de uma estabilização. Então, foi necessário a gente ir repondo. E hoje, Raika tá lá ótima, graças a Deus. Maravilha, né? Porque a maioria dos pacientes que eu já vi com essa doença aí acabam vindo a óbito, né? E assim, é importante falar também que antigamente, né? Eu sou bem antiga, tá, Grício? Eu tenho 19 anos de formada, vou completar agora em abril. E assim, bem antigamente não se fazia teste de compatibilidade também, né? Até um passado não tão distante, né? Então, isso aí também já é fantástico, né? A gente poder fazer esse teste de compatibilidade também para minimizar aí essas reações transfusionais, né? Exatamente, hoje a gente consegue fazer essa transfusão de uma maneira muito mais tranquila, né? A gente sabe hoje que os cães têm diversos tipos de tipo sanguíneo, né? Que é o DA1, DA2 até o DA7. Os gatos são mais parecidos com os humanos, que é A, B e AB. E aí todos os doadores do meu centro felinos, eles já são tipados, né? A gente preconiza que seja um sangue A que é mais difundido. E os cães não têm essa facilidade ainda, mas toda vez que a gente vai entregar uma bolsa de sangue, a gente faz o teste de compatibilidade para saber se aquele doador está apto para receber aquele sangue, né? Então, como a gente tem diversas bolsas, a gente faz, com esse não deu compatível, a gente testa outra bolsa até que seja eficaz para fazer a transfusão.
Agrício, e me conta, a gente estava conversando ali fora até sobre isso. Como é que vai ser essa questão do animal? Vai ter animais doadores? Se eu tiver um cachorro de grande porte que seja apto, eu posso procurar o seu banco de sangue para o meu animal ser um doador? Como é que vai funcionar essa dinâmica, essa logística dos animais doadores? Perfeito, Cris. Esse é até um ponto, né, que eu esqueci de falar no início da nossa conversa, do grande diferencial do banco de sangue, né? Porque o nosso centro, ele está querendo oferecer o produto da super qualidade mesmo, né? Então, como é que a gente procede? Porque a gente sabe que hoje, né, numa urgência, Agrícia, eu estou precisando porque o meu paciente está com 8% de hematócrito, eu preciso transfundir. Então, a gente começa a divulgar nas redes sociais, porque é algo urgente. Então, apareceu um cão com 25 quilos, a gente pega, no máximo ali, a gente faz um hemograma. E aí faz o teste de compatibilidade, coleta e transfunde. Só que já passou algumas situações de, né, pacientes que passaram para mim que tinham doenças infecto-contagiosas, né, que doavam sangue. Aí a gente não sabe quanto tempo que ele tinha e quanto ele não pode ter transmitido. Exato. Então, para o paciente, né, o animal virar doador, a gente passa por toda uma triagem. Começa iniciando com a consulta clínica, então eu avalio o animal inteiro, né, da cabeça ao rabo, palpo, ausculto, tudo direitinho. Se tiver tudo apto, a gente faz a coleta de sangue. Nessa coleta de sangue, a gente vai fazer o hemograma. E aí, tudo apto, a gente vai fazer o perfil renal, hepático, triglicerídeo, colesterol e glicose. Então, a gente vai ver se o animal tem tanto a série, né, que são avaliadas no hemograma, que estão ok. E aí, a gente vai fazer a função hepática, a função renal e ver se as partes mais, né, de triglicerídeo e colesterol estão ok. Aí, a partir disso, tá ok, a gente vai pegar o sangue e vai mandar para o laboratório fazer um painel de hemoparasitas. Então, todos os meus doadores, caninos, por exemplo, eles vão fazer um PCR para leishmaniose, girofilariose, babesiose, anaplasma, Ehrlichia, hepatozum, Borrelia. Então, após a chegada desse exame e tudo negativo, aí ele vira o meu doador, né? Gente, vocês não têm noção como é desesperador quando a gente vê tutores colocando, né, postando nas redes sociais, tanto os tutores como as próprias clínicas que ficam solicitando de uma para outra algum doador para o animal. E veja, como o doutor Agrício falou, que quando acha esse doador, geralmente é feito um hemograma porque é aquela emergência, né? E assim, com o banco de sangue, doutor Agrício está fazendo todo esse apanhado, ou seja, o sangue é totalmente apto para fazer aquela transfusão. Vai estar livre de doenças, porque você imagine aí, você transfundir um animal e você não saber do histórico, se de repente aquele animal tem uma leishmaniose e que ele era assintomático. Exato. Entendeu? E a gente conversa muito isso, né? Porque Natal é uma zona endêmica. Exato. Então, muitas vezes a gente conversa sobre a leishmaniose, quando a gente conversa sobre os casos, são os casos que eles já demonstram sinais clínicos, né? Teve a leishmaniose cutânea, a gente é visível, faz... E os animais que são assintomáticos. Então, isso me deixava muito aflito. Porque eu comecei a pensar, eu coletei, mas eu não sei. Às vezes eu tô coletando sangue para fazer uma transfusão, para tirar ele de uma situação de risco, mas acaba que eu tô podendo também tá passando uma doença que nunca mais vai ter cura e trazendo problemas futuros. Então, o produto que a gente está entrando no mercado, Cris, é um produto mesmo puro. Ele não vai ter nenhum tipo de metabólito ou agente que possa trazer prejuízo, né? Porque a gente vai ter a triagem nosso controle de qualidade, ele é muito rigoroso. Então, a gente não vai trabalhar só um teste rápido que avalia... Não, a gente vai fazer um painel de PCR mesmo para todas essas doenças. E só negativo para todas elas, a gente vai tornar o cão doador. Pois é, por isso que eu quis tanto trazer o doutor Agrício aqui hoje, para ele falar isso para vocês, para ele explicar, principalmente para os tutores e para os veterinários clínicos também, que muitas vezes precisam, né, que dá aquele desespero no momento da necessidade, e para saber que esse material é um material puro, né, que vai estar apto para fazer a transfusão, ainda mais com todo esse suporte que o doutor Agrício disse que a empresa dele vai fornecer para os colegas. Então, assim, é fantástico. Hoje eu já vi uma postagem de doutora Bia, eu achei, assim, fantástico. Já tá todo vapor, o banco de sangue funcionando.
E é isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui para nossa entrevista aqui com o Dr. Agrício. Me diga uma coisa, Agrício, na sua rotina agora como oncologista, seus pacientes têm muita necessidade de transfusão? Então, alguns deles têm, Cris. Porque o que é que acontece? Eu sempre tento explicar, principalmente quando o tutor, né? Porque ele é mais leigo, então eu tenho que utilizar termos menos técnicos. O câncer, ele quer duas coisas. Ele quer aumentar e disseminar. O câncer, a célula neoplásica, que é aquela célula de mutação e multiplicação rápida, ele quer aumentar e disseminar. Para isso, ele pode utilizar de alguns fatores, né, do organismo para se autopromover. E muitas vezes, o que é que o tumor utiliza? O sangue. Para se nutrir e aumentar. E secundário a isso também, ele produz muitas substâncias biologicamente ativas, que a gente chama de citocinas, interleucinas. E essas citocinas, interleucinas, elas são muito inflamatórias. Né? Elas levam à redução da meia-vida plaquetária, redução da meia-vida eritrocitária, que são das hemácias. Então, tem alguns pacientes que, né, ao decorrer da doença ou durante a quimioterapia, eles precisam do suporte da transfusão. E aí que a gente vai ter que entrar, né, e fazer, o meu paciente aqui está com trombocitopenia secundária à neoplasia. A gente precisa de uma papa de plaquetas. Né? Aqui a gente tem um paciente com anemia, que a hemoglobina está muito baixa. Uma dúvida, a quimioterapia, ela pode deixar o animal com anemia? Então, o quimioterápico, Cris, ele não tem aquela inteligência artificial. Sempre fala isso pro tutor. Aqui é a célula que tá mutada, essa aqui não tá. Vou atacar só essa. Não, quando ele vai debelar uma célula, ela pega aquelas células que estão adjacentes. Então, elas podem deixar o organismo um pouco mais susceptível, levar uma oxidação, né? Que é uma reação que a célula fica mais propensa à apoptose, que é a morte celular programada. Então, às vezes, pode ser que aconteça pela ação da medicação, né? Não é tão comum na minha rotina, né? Até porque todos os meus pacientes que passam por quimioterapia, hoje eu consigo fazer um monitoramento prévio. Aí o paciente chega, coleta o sangue, é um sangue que está, né, o mais fresco possível, vai para o laboratório, chega, aí já está no sorinho, eu faço a medicação, depois da quimioterapia ainda fica um tempo. Então, isso ajuda na hemodiluição e distribuição para não ficar algo concentrado e minimiza esses casos, mas mesmo assim pode ser que aconteça. Entendi. Agrício, e me diga uma coisa, você é oncologista, hematologista também, qual é a relação que você vê da alimentação nos seus pacientes, né, com problemas oncológicos? Eu tô falando isso aqui porque todo mundo sabe que a gente é o que a gente come, né? Então, eu queria que você falasse da importância da alimentação. A gente hoje está aqui com o nosso patrocinador, nosso colaborador aqui, e que é a Farmina, né, que está junto com a gente. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância da boa alimentação, né, para os nossos pacientes, para os seus pacientes, né, principalmente que são os pacientes oncológicos, que são tão debilitados. Então, Cris, é uma pergunta muito importante. Isso é o que eu converso muito com os tutores, né? Num desses cursos que eu disse que eu fiz aí para oncologia, eu fiz um curso que é só de nutrição para pacientes oncológicos, tá? Então, não trabalho com nutrição abrangendo a clínica médica de maneira alguma, tá? Eu só consigo fazer estruturas alimentares, né? Para os meus pacientes oncológicos. E aí eu consigo lhe dizer alguns benefícios do que a alimentação traz. Porque muitas vezes a gente tem que saber que o canino e o felino, como carnívoros, eles precisam dessa base alimentar. Então, para o meu paciente que está com câncer, eu preciso utilizar de alimentações que sejam mais ricas em proteínas do que em carboidratos. Né? Algumas pessoas vão até saber mais ou menos o que eu vou falar, porque teve uma época que isso estava bem na moda, que é a dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? Rica em lipídios e proteínas e baixa em carboidratos. Por quê? O que é que isso leva no organismo? Ele produz esses corpos cetônicos que ajudam numa debelação celular. Isso ajuda a debelar células de gordura, que é aquela, né? O pessoal doido para perder a gordurinha? Sim. E isso também me ajuda com as células neoplásicas, né? Como a Farmina,
por exemplo, eu já sei porque quando eu fiz esse curso, eu estudei diversos tipos de rações. Então, eu sei decorado que a Farmina, a ND, a gente tem a ND Prime, né? Que é uma ração que tem um alto teor de proteína, maior do que a Ancestral. Salvo engano, é 98% de proteína. Tanto a de cordeiro quanto a de frango. Isso, 98%. Tá? Então, exatamente, 98. Isso. Salvo engano, a Ancestral, que é Nossa, 98% de proteína. De origem animal. Caramba! Tá? Então, assim, a Ancestral, que é uma que tem um pouquinho menos de proteína do que a Prime, ela tem 92, salvo engano, 94. Mesmo assim, é um teor muito alto. Tá? E mesmo com essa porcentagem, Cris, às vezes eu tenho que fazer um cálculo e suplementar mais proteína e um pouco de gordura junto à ração. Então, infelizmente, graças a Deus, a VetLife, que também é da Farmina, tem lá a ração para hipersensibilidade, renal, né? Tudo direitinho, mas infelizmente ainda não tem, eu espero que tenha em breve, a oncológica. Porque muitas vezes eu tenho que aumentar um pouquinho o nível de lipídio e um pouquinho mais da proteína para a gente poder potencializar a produção desses corpos cetônicos e me ajudar nessa dieta. Né? Isso na parte oncológica, porque na parte hematológica, como você falou, a gente é o que come. Né? A gente sabe que isso é muito importante. Então, a qualidade do meu sangue, do sangue do meu paciente, ela está totalmente atrelada à alimentação. Né? E quando eu falo qualidade, a quantidade de hemácias, os eritrócitos viáveis, né? Ter um sangue saudável está totalmente ter uma alimentação saudável. Né? Se você parar para pensar, a proteína que o meu paciente vai estar ingerindo, né, que vai virar o doador, ele vem de uma ração, na grande maioria das vezes. Né? Seja ela uma ração comercial seca ou uma natural. Mas vem, grande hoje, parte dos meus pacientes, eles vêm através de uma alimentação de rações secas. Tá? Então, se ele come uma ração de boa qualidade, os níveis, né, de sangues com alta qualidade aumenta, né, significativamente, né? Porque o ferro da carne tá ali, ele começa a ter uma alimentação e a proliferação dessa célula mais fidedigna, com maior volume de hemoglobina, que vem da porção M ali do ferro, né? São rações que têm muitos nutracêuticos que também me ajudam, né? Porque são rações que já vêm com certa quantidade de antioxidante para me ajudar também a combater esses radicais livres. E essa pegada natural, que eles estão sempre misturando com frutas também, né? Isso é muito bom também. E assim, ou seja, resumindo aí o que você falou, é de extrema importância ter uma alimentação de boa qualidade. E no caso dos seus pacientes oncológicos, que tem um teor de proteína bem mais alto. Então, assim, acho que nossa parceira hoje casou muito bem com a oncologia, né? Então, é isso. Realmente é muito importante, seja ela uma alimentação que algumas pessoas acabam indo para alimentação caseira, que eu falo, gente, o importante é que seja acompanhado por um nutrólogo. Por nutrólogo, né? Exatamente. Mas as nossas rações, né, elas são de excelente qualidade. E aí, tá aqui doutor Agrício, que... Nossa, isso vai muito do... Que usa bastante a ND, né? Então, foi muito importante eles estarem aqui com a gente hoje. Perfeito. É o que eu sempre digo. Muitos tutores chegam e perguntam, né? O que é que você acha de ração comercial? Não sei se isso está na sua rotina. Demais. Ou o que é que você acha de alimentação natural? Eu sempre falo, olha, eu não me oponho a nada. Mas a alimentação natural cabe em alguns casos, né? Mas eu, médico veterinário, clínico geral e oncologista, não consigo te prescrever uma dieta. Isso é outra especialidade. Exato. Né? Então, se você vai fazer uma alimentação natural, faça uma alimentação natural com segurança, né? Respaldada por um nutrólogo. Isso. Mas nós temos hoje rações de altíssima qualidade que suprem as necessidades, né, do meu paciente canino e felino. Né? A gente tem a AND, que é uma ração que é natural, né? Tem grandes quantidades de nutracêuticos e uma proteína de muita qualidade e de procedência. Né? Então, muitas vezes o tutor não... Na nossa rotina, muitas vezes a nossa alimentação a gente não consegue fazer do jeito que a gente quer. Imagine ficar fazendo a dos animais também. Então, é uma ração que eu indico porque é de qualidade e você consegue ter uma facilidade na administração.
Fantástico, muito bom mesmo. E me diga uma coisa, eu já tinha falado isso aqui, como é que, a gente já conversou, mas essa questão dos doadores, né? Como você vai selecionar esses doadores? Você já falou da divisão, né, dos hemocomponentes, mas a seleção, né? Vai ser como essa seleção? Eu tinha perguntado, eu vou chegar com o meu cachorro lá e você vai ter que fazer esses exames todos, ou tem alguns animais, raças específicas que você prefere? Como vai funcionar essa dinâmica na rotina? Dentro da hematologia tem algumas raças que são melhores porque eles nascem sem anticorpos contra outros tipos sanguíneos, né? Os galgos, por exemplo. Uhum. Porém, como é que está acontecendo no nosso banco de sangue? Né? E tudo foi muito rápido, quando foi para dar certo, foi de dezembro para janeiro, então tive que ir àquela correria. E aí eu parei, meu Deus, como é que eu vou selecionar meus doadores? Porque é o que eu preciso. Uhum. Então, eu já tenho alguns pacientes, né? Eu tenho colegas que eu atendo os cães deles há um bom tempo, que, por exemplo, eles têm 12 cães, entre pitbulls e dog alemães, todos vacinados, vermifugados. E aí eu fui, né, na propriedade, fiz exame de todos os animais, deram todos aptos, mandei para PCR. Né, de alguns já chegaram, de outros ainda estão em processamento. E aí a gente vai fazendo. Outro é que eu fiz um cadastro, né? Que tem um e-mail, que aí depois eu posso deixar até aqui. Isso, ótimo. O Instagram do centro, que aí você manda um e-mail com o tema de inscrição para doador. Você bota lá o nome do seu pet, a idade, a raça, a média de peso e se ele já recebeu transfusão prévia, porque se ele já tiver recebido, o Cris não pode entrar, né, por causa dos anticorpos que são produzidos. E aí, a partir disso, a gente vai selecionando os doadores e marca uma consulta clínica sem custo. Pronto, isso que eu queria saber. Tem custo para o tutor? Eu quero que meu cachorro seja doador. Não, eu vou ter que pagar uma consulta. Não, né, Agrício? Na verdade... Explique isso bem direitinho. Exato. Na verdade, a consulta e os exames prévios são todos custeados pelo centro. Ótimo. Né? O centro, por exemplo, chegou um animal, então o centro vai custear a consulta e os exames. Inclusive, esse exame, que é um painel de hemoparasita, que tem um valor... Um valor bem considerável, né? Que vai para fora. Todos esses exames são custeados pelo centro, né? E é o que eu sempre converso com o tutor. Aí tem um contratozinho, porque fora isso, o centro vai custear a vermifugação anual, quando necessário, e as vacinações polivalente antirrábica. Então, o centro, além de dar esses exames de rotina e essa triagem, ele vai disponibilizar os vermífugos para todos os doadores e as vacinas custeados também pelo centro. Então, Agrício, esse animal ele vai ficar cadastrado e sempre que possível, que vocês precisarem, vão entrar em contato com ser um doador. Na verdade, a gente tem períodos estipulados, a gente vai fazer as coletas no volume mínimo que a gente faz para cão e para gato, e as coletas serão realizadas a cada 60 dias, né? Por quê? Porque com a banco de sangue hoje, Cris, a gente consegue estocar o concentrado de hemácia, congelar o plasma para se transformar depois no crio. Então, a gente vai coletando e a partir do momento que as bolsas vão sendo passadas, né, repassadas para os tutores, a gente vai refazendo essas coletas. Então, 60 dias para o animal ser submetido a uma nova transfusão, a uma nova coleta. Desculpa, certo. Exato. Né? E aí, lembrando que, fora a vacinação anual, a vermifugação, a gente também vai dar consultas semestrais. Fora que cada vez que a gente vai fazer uma coleta, a gente faz uma avaliação geral. Tá? Mas os doadores, eles têm que estar vacinados, vermifugados, com todos os parâmetros hematológicos e bioquímicos dentro da normalidade e com todos esses PCR de doenças hematológicas negativas. E isso, o acompanhamento pelo centro, tudo custeado pelo centro. Então, se você tem algum cão, né, acima de 25 quilos, ou gato acima de 4 quilos, quer saber se ele se enquadra, eu vou deixar aqui no final o Instagram do centro, você vai lá, tem tudo bem direitinho, você manda um e-mail, né, que também vai estar lá no Instagram, e aí a gente vai entrando em contato com vocês. Não, isso aí é fantástico, porque eu acho que é uma dúvida, né? Será que o meu cachorro pode? Eu vou ter algum custo com isso? E só esse benefício aí do seu animal tá sendo avaliado com vacinação, vermifugação, tudo isso eu acho que dá um conforto ao tutor, até porque ele tem pena, às vezes, do pet dele. O bichinho vai ter que doar.
mais ele vai estar se beneficiando, ele vai estar ajudando outros animais. Exato. E uma dúvida que eu tenho também quando a gente coleta, né, o sangue, até quantos animais podem ser beneficiados com a coleta de um único animal? Então, isso vai variar muito, Cris, com o peso do meu doador. Por exemplo, tem um doador meu que ele tem 70 quilos. Então, tranquilamente, eu consigo fazer uma coleta de 2 bolsas de 500 ml. Tá? Então, nessa bolsa a gente vai centrifugar, vai botar o plasma com plaqueta. Caso não utilize, a gente vai congelar para se transformar num plasma fresco congelado e depois no crio. E essa bolsa, a gente vai poder deixar a bolsa de 500 do concentrado de aminoácido de 500 ml, ou a gente pode fazer subdivisões em pequenas bolsas, seja a bolsa de 100 ml ou a bolsa de 250, porque às vezes a gente sabe que tem um paciente que ele necessita de um volume menor, né? Tem paciente ali que, ele precisa de 300 ml de concentrado de hemácias, né? Tem paciente que vai precisar de 100, porque depende do tamanho e depende do hematócrito que ele esteja. Então, pode ser que beneficie vários pacientes. Pode ser que beneficie um, pode, mas pode ser que beneficie 5. Então, vai depender muito da necessidade individual de cada receptor. Mas com uma única doação, ele pode ajudar a criar 5 vidas a serem salvas. Pois é, e assim, só sabe a importância quem já teve um animalzinho que precisou, né? Só sabe disso. E como eu falei, a gente sempre vê campanhas, né, no Instagram, no WhatsApp, pedindo, solicitando. E aí, o benefício de ter um banco de sangue agora na nossa cidade, né? Que antes você precisava encaminhar para cidades vizinhas, Exato, né, Agrício? Quando precisava. A gente sabe que tem um banco de sangue veterinário em Recife. Então, na urgência, Cris, inúmeros pacientes meus tiveram que sair de Natal e ir até Recife, pegar uma bolsa de sangue para voltar, né, naquele risco, porque tem o período da demora da viagem, né? Tem a hemólise que é causada naquelas hemácias porque passa 4 horas, né, ali no frasco, debatendo, porque o controle pouco se sabe do que está por trás de um banco de sangue, porque só eu sei a dor de cabeça que foi. Conseguir uma geladeira que ficasse lá entre 2 e 8 graus, para ficar em temperatura ambiente, sem contato diretamente com gelo, né? Um refrigerador que fosse a menos 20 para congelar esses plasmas. Então, o banco de sangue, ele dispõe de tudo para ser perfeito, né? Da coleta ao armazenamento até a chegada no ambiente hospitalar ou uma clínica para poder ser infundido. Sem falar no custo, né? De você ter que ir para outra cidade, né? Exatamente. Para fazer tudo isso e ainda no risco de ainda não estar perfeito por conta do transporte. Exato. Né? Então, com isso vai minimizar os custos. Eu não sei se é barato ou se é caro, né? Mas assim, acredito que seja um valor justo para a necessidade que nosso animal precisa e para a realidade que a gente vive diante de todo o conhecimento que você está aplicando, dos cursos que você está fazendo, investindo na sua capacitação, da sua equipe. Então, tudo isso, claro, tem um valor agregado, né? Mas o intuito maior é o benefício para o paciente. Exato. Né? Então, a gente tem que enxergar isso como uma conquista para a medicina veterinária potiguar, né? E, assim, ser pioneiro, ser inovador é difícil, é desafiador, mas você tá de parabéns aí pela coragem, né? Pela determinação de trazer essa novidade pra gente. Isso me deixa muito feliz. Um dos estágios também que eu tive, quando eu já estava planejando abrir, a gente sempre às vezes fica querendo postergar, né? Depois eu faço, e depois. E aí teve um paciente meu, que era um paciente muito querido, né? O meu primeiro atendimento com ele, eu tinha me formado há um mês. Né? Foi em março, lá atrás, 2017. E aí ele precisou de uma transfusão de urgência. A tutora conseguiu 4 doadores, 4 incompatíveis. Então, ela pegou o sangue, foi para Recife. E quando ela estava passando de Goianinha, o paciente, ele teve uma parada por causa de uma hipóxia, né, que ele teve. E aí, quando ela chegou com a bolsa, o paciente a gente não conseguiu reverter. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? A gente estuda, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe que dá para salvar, mas muitas vezes nos faltam recursos. Então, o meu intuito dentro da hematologia e para montar o banco de sangue é trazer isso para Natal, para ajudar todos os clínicos e a medicina veterinária em si evoluir, para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor pelos nossos pacientes.
Pois é, Agrício, agora me conte aí, a gente já tá caminhando aí pro finalzinho do nosso bate-papo, mas me conte aí, qual foi o caso mais desafiador na sua história? Seja ele na oncologia, seja ele na hematologia, seja nas duas coisas juntas, o que foi de mais desafiador que você já teve? É muito engraçado como me falou isso, porque envolve as duas especialidades. E eu acho que é por isso que foi tão desafiador. Desafiador. E eu não tinha entrado na hemato ainda, né? Chegou um paciente para mim e ele tinha um aumento generalizado dos linfonodos, né? Para quem tá assistindo que não é da veterinária, é o que as nossas avós chamavam de íngua, né? Então tinha o submandibular, eu conseguia. E eu bati o olho e disse, um linfoma multicêntrico, eu vou fazer aqui um aspiradozinho e ok. E a gente vai seguir. E aí eu coletei os exames, estabilizando o animal. E quando a gente diagnostica um paciente com câncer, a gente pede logo o estadiamento, que é os exames de imagem, né? A radiografia, a tomografia e a ultrassonografia. Quando eu fiz citologia de 2 linfonodos, e aí eu também já sou aperfeiçoada em citologia, então dos meus pacientes eu faço a citologia e laudo na hora. Isso, igual a mim. Exato. Pele. Aí eu peguei e fiz a primeira lâmina, quando eu vi, nossa, um linfoma mesmo, era o que eu estava desconfiando. Quando eu peguei a segunda lâmina do segundo linfonodo, eu vi tanto as células neoplásicas como a mastigosta da leishmaniose. Aí eu disse, é uma leixe e um linfoma. Tá ok. Vamos ver como é que a gente vai proceder. E aí a gente fez a ultrassonografia. E no fígado tinha outro nódulo. E eu disse, um linfoma hepático? O que é que possa estar acontecendo? Porque não é comum que vá. E aí eu disse, vou agilizar o processo remarquei a consulta que estava para vir, porque era de uma paciente retorno. Fui lá, coletei direto, fiz a asepsia, fiz uma coleta guiada por ultrassom, botei na lâmina, sequei, corei, quando olhei, um hemangiosarcoma. Meu Deus. Ou seja, ele tinha uma doença infecciosa, né, a leishmaniose. Tinham 2 tipos de tumor, porque ali tinha me vindo uma célula mesenquimal maligna para estar ali disposto, me semblava muito um hemangiosarcoma. E aí eu coletei o sangue, ele ia ficar até o outro dia para eu passear tudo pro tutor. E aí quando eu coletei, que eu coloquei no tubo de hemograma, eu vi aglutinação. Aí eu disse, não é possível, não. Esse animal tá em anemia hemolítica imunomediada. Tem mais uma coisa aí. Da onde estava vindo essa anemia hemolítica imunomediada? Se era da leixe, se era das neoplasias, que podem causar também, não sei. Então, tive que abraçar tudo. Então, na teoria, na prática, a teoria é outra, Cris. Por quê? Porque eu tive que estabilizar o animal, ele tinha 2 neoplasias, uma doença imunomediada e a leixe. E eu digo que é desafiador, porque eu tô com esse paciente há 11 meses e ele tá bem. E às vezes você precisa imunossuprimir esse animal e aí descompensa leixe e nossa... Exato. Então, assim, que bom que tá dando certo, mas são casos muito desafiadores, né? Mas por muito pouco eu pensei que eu ia perder o paciente, né? E a tutora estava ciente do risco, né? Lógico que ele tem os seus altos e baixos, porque desenvolveu uma alteraçãozinha renal, acredito muito por causa da leixe, mas a gente conseguiu fazer um protocolo de quimioterapia que abrangia um pouco ali o linfoma hemangio, para mais, como eu conversei com as tutoras, para dar qualidade de vida. Porque dentro da oncologia, Cris, sempre o que eu falo com o tutor meu intuito inicial não é dizer assim, vai ficar curado e eu quero que viva mais 10 anos, não. Meu intuito é que o meu paciente tenha qualidade de vida. Isso. Que ele viva o tempo que ele tiver de viver mais, comendo, bebendo, urinando, defecando, passeando, brincando, pulando. Esse é meu intuito, é dar qualidade de vida. Isso. Né? Se vai ser 5 anos ou se vai ser 6 meses, isso o meu paciente que vai me dizer. Tá? Então, sou muito feliz porque a gente conseguiu ter uma remissão parcial, tá fazendo controle, né? Começou há pouco o tratamento, porque a gente primeiro teve que fazer o encoleramento, né? Fazer o alopurinol, mas depois a gente teve que fazer uns reajustes, porque eu não podia fazer o mitefona de cara por causa do linfoma. Mas hoje ele tá respondendo bem, né? Não é um cão ativo como ele era antes, mas é um cão que vai pra praia, que brinca, que pede comida, que dorme. E ele tá super bem. Então, é um caso muito
desafiador e vem sendo um caso desafiador. Será que é mais desafiador do que o meu paciente que você atendeu semana passada? Aquele paciente mexeuzinho com a minha cabeça, tá mexendo hoje, eu ainda vou passar lá para reavaliar ele, mas é outro caso muito difícil também. Pois né? é. Ele abrange ali sistemas, né? Porque tem um probleminha na pele, no trato digestório, possivelmente hormonal, oftálmico, então tem muita coisa envolvida também. Pois é, gente, eu tenho alguns pacientes compartilhados com o Dr. Agrício, de vez em quando eu mando uns laudos para ele de algum paciente que eu faço biópsia, e eu mando, Dr. Agrício, precisa fazer químio, se precisar eu tenho que encaminhar para ele, e assim, eu acho nosso relacionamento aqui, né, com os colegas veterinários muito bons, porque a gente sempre está compartilhando esses nossos casos, né, e agora ele está com um bem desafiador, que é meu, é dele, é de Daniel, é de Fabrício, é uma equipe grande. Que está atendendo esse paciente e realmente precisa. E assim, Dr. Agrício também, ele desenvolve cursos, e eu quis falar isso aqui para o pessoal, porque assim, desde 2021 que eu comecei, né, a dar os meus cursos, né, para os colegas veterinários, para os clínicos, para os estudantes de medicina veterinária, que a gente vê uma falta de prática muito grande nas universidades, né? Imagina agora com essa novidade do banco de sangue, que isso ninguém nunca viu na faculdade, né? Então, assim, eu gosto de frisar da importância desses cursos que a gente dá de aperfeiçoamento para os nossos colegas, né? Eu na área de dermatologia, Dr. Agrício na área de oncologia, que ele também dá curso para os colegas. Então, é muito importante a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, porque a gente cresce junto, a gente amadurece junto e com o único benefício, qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes, né? Então, essa é eu acho que é a pegada do futuro. A gente tá de mãos dadas com os nossos colegas veterinários, estudantes de veterinária, para fazer uma medicina veterinária melhor. E se a gente pode contribuir um pouquinho com os nossos cursos, eu acho que a gente tá no caminho certo, né, Agrício? Então, eu queria fazer o bate-bola pet agora com você, tá certo? Umas perguntinhas aqui bem rápidas, pra gente poder caminhar pro final do nosso bate-papo. Passa bem rápido, né, Agrício? Vamos lá, vamos sim. Me diga uma coisa, hematologia ou oncologia? Oncohematologia. Sou muito apaixonada. A oncologia o meu coração ele foi domado pela oncologia e me levou a ter hemato, né? Agrício, você gosta mais de uma do que de outra? Gosto das duas, mas hemato ela veio para somar. A minha paixão mesmo é a onco. Atender fixo ou volante? Então... Fixo, eu acho que a volante ali nos traz muito um desconforto da locomoção, mas é o que me traz muito prazer também ajudar, porque às vezes a gente sabe que o meu paciente oncológico, é o que eu falo para todo mundo, ele muitas vezes não tem possibilidade de ficar se locomovendo porque ele tá no estado crítico. Exato. Então, o conforto do fixo eu não minto não, mas o volante ele me faz fazer mais pelos pacientes. É isso que me motiva. Quando eu pego um paciente crítico que eu estabilizo, então o volante ele me dá força, o fixo ele me dá comodidade. Talvez o volante, não sei, você tá com as perguntas difíceis, né? Porque pronto, eu fico pensando, eu atendo volante igual a você, né? E às vezes, por conta desse estresse de ir pra Zona Norte, um tempo eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu vou parar. Aí eu faço, mas quem vai atender meus... Eu fico com o coração partido, meus pacientes, porque eu vou até eles. Eles, muitas vezes, são até dos interiores ali do outro lado, né? Então, fica mais difícil. Então, a Zona Norte as clínicas de lá que eu atendo já conseguem dar um suporte ali e eu consigo ir até lá. Mas eu fico assim... Nesse impasse. Pois né? é. Porque no dia a dia é muito corrido. A gente sabe que não é um estresse a mais, um desgaste, mas o meu intuito quando eu escolhi a oncologia, Cris, todo mundo olhava pra mim e disse assim, que loucura, como é que tu vai escolher? Eu nunca faria. Aí eu falava, eu vou escolher, eu nunca vou me comparar com ninguém, mas eu vou ser o melhor oncologista que eu conseguir ser. Isso Porque mesmo. se eu não fizer, quem vai fazer? Exato. E se nesses locais, no dia que tiver outros profissionais, né, que aí eu fico mais tranquilo, mas quando não tem e eu não vou, eu sinto que eu tô falhando com o que eu me comprometi. Exatamente, é isso a sensação que eu tenho, eu faço, poxa, quem vai atender, né, assim eu fico, que a gente estuda para ser o melhor que a gente pode ser, Exato. né, e aí,
Imagina aí, agora me conta como é transfundir um gato bravo. Transfundir o gato bravo pra mim é ótimo, porque quando eu vou transfundir, ele não vai estar bravo. Ah, que ele vai estar sedado. Ele vai estar ruinzinho, ele vai estar apático, ele vai estar mais quietinho. Agora, né? coletar sangue do gato bravo, aí... Meu Deus do céu. Graças a Deus, Cris, quando eu fui montar um banco de sangue, eu estudei algumas técnicas, tudo, né? E eu estudei que hoje tem tranquilização e sedações que são totalmente seguras, que não mexe em nada, né, com o sistema hematopoético. Então, a gente tem o butorfanol, né, a gente tem a dextromethina, então a gente consegue fazer uma tranquilização, coleta, depois reveste e não traz nenhum malefício para o paciente e nem malefício para o sangue que a gente vai coletar. Maravilha. Então, mas se a gente não tivesse isso coletado um gato brabo, infelizmente não ia ser viável, né? Me diga uma coisa, só uma dúvida agora. Já teve transfusão de cachorro para gato, gato para cachorro? Então, essa é algo muito discutido ainda, que é a que a gente chama de xenotransfusão, tá? Mas não tem artigos que nos comprovem a eficácia, né? Tem casos que já fizeram e tiveram sucesso, né? Mas não tem esses artigos científicos, eles não deram continuidade para saber como o paciente ficou depois de um período. Eficácia e segurança, né? E segurança. Exato. Né? Porque às vezes a gente transfundindo de um animal para outro, da mesma espécie, a gente tem essas alterações, imagine, de uma espécie para outra. E aí, já ficou aflito em alguma situação? Já fiquei bem aflito. Eu acho que um desses foi desse paciente, né? Que a tutora foi buscar em Recife, voltou. E eu tava no hospital e ela dizendo, já tô em João Pessoa, já tô em Goiânia. Quando ele parou, eu nem podia falar pra ela, porque ela tava a caminho. Então, ia ser algo muito emocionalmente abalado. E a gente sabe que quando a gente lida na veterinária, isso eu falo pra todo mundo, né? Se você é veterinário, se você é estudante, eu acho que antes da gente ser bons profissionais, a gente tem que ser boas pessoas. Isso, com certeza. Eu acho que a empatia é algo que a gente tem que moldar. Então, se só o profissional falasse naquele momento que ligue para ela e fale que... Ou o pessoal, deixa ela chegar e dê essa resposta pessoalmente, faça que seja uma despedida menos dolorosa, né? A gente, no local que eu trabalho hoje, mais fixo, né? A maior parte do tempo, a gente sempre faz um velório bonitinho, deixa o tutor lá, com... né, tudo arrumadinho para que ele possa ter uma despedida digna. Então, tem pacientes que são esses críticos, né? Tem pacientes, principalmente aqueles meus pacientes que eu também trabalho muito com a parte de paliativismo. Então, aquele paciente que já não tem mais o que fazer, né? No caso de câncer, não tem mais cirurgia, não tem mais quimioterapia, que a gente vai dando qualidade de vida e vendo até onde o meu paciente consegue ir. Então, tem muitos casos bem desafiadores que eu tenho enfrentado, né? Mas Deus tem me dado muita sabedoria de saber que eu tô fazendo o máximo que eu posso, com todo o amor que eu posso, com todo o suporte que eu posso. Então, isso me conforta muito. Que lindo! E se você fosse um animal, que animal você seria, Agrícia? Com certeza eu seria um gato. Todo mundo que convive comigo sabe. Tem dia que eu acordei naquela animação e tô ali, ó. Tem dia que eu quero carinhozinho no pescoço, mas tem dia que eu... ó, me deixa aqui um pouquinho que eu tô muito ocupado, né? Eu seria um felino. Com certeza. Sem dúvidas. E quem dá mais trabalho, o tutor ou o pet? O tutor. O tutor, ele me dá mais trabalho do que o meu paciente. Muitas vezes, eu tenho uma relação muito boa com a grande maioria dos meus tutores. E quando eu falo que é o tutor, é porque muitas vezes ele faz direitinho o que eu faço, o que eu prescrevo, desculpa, mas ele sempre dá o jeitinho dele. Né? Eu tenho um paciente que tá com um problemazinho que ele tem uma sensibilidade muito grande à gordura. Então, a gente conseguiu fazer uma alimentação e aí a gente estabilizou o paciente, ele já teve linfoma. E aí, ele chegou no quadro agudo de diarreia com sangue. E aí, eu digo, tem alguma coisa? Não, ele tá naquela hipoalergênia modeleira cara, não sei o quê, tá com low fat. Eu disse... Mas a gente foi pra Búzios, aí tinha só a laminha do coco. Aí eu disse, o que mais, seu Diógenes? Eu vou falar o nome dele, porque eu disse pra ele que eu ia falar dele hoje se eu tivesse a oportunidade. Mas o tutor, ele me dá o trabalhozinho, porque muitas vezes, não que os tutores não escutem isso. Mas eu sei que tem toda a parte emocional por trás. Né? E eu nunca vou estar ali pra julgar. Porque mal a gente sabe como é, né? É um filho, Cris...
99,9% dos meus pacientes, eles não são mais aquele animal que há 20 anos atrás era criado no quintal para proteger a casa. Ele é o filho, né? Os filhos, né, casam, vão embora e fica lá com aquela tutora. Então, hoje eu tento criar artimanhas de dizer, eu queria tanto agradar ele, porque ele só come ração. Então, a gente vê um petisco hipoalergênico que a gente consegue. E dentro da veterinária, tudo que eles não precisam numa situação que ele chega... Porque se ele chega na clínica, no hospital, no consultório, eles já estão deprimidos por algum motivo. Isso. Então, se eles ainda pegarem uma crítica nossa, eu acho que a gente não ajuda, né? Eu sempre falo que eu estava uma vez conversando com oncologistas humanos, isso mudou muito minha visão. E ele falou, Agrice, por que cachorro e gato respondem tão melhor a quimioterapia do que gente? Eu disse... É o mesmo fármaco, porque a gente utiliza o mesmo. Às vezes as doses são adequadas para a raça. E aí, quando eu fui para casa, aí eu fiquei pensando, é o emocional. Porque o cachorro, ele chega para fazer o tratamento, ele não sabe o que está esperando ele. O humano, ele já se autodebilita. Então, quando o tutor, ele chega pra gente, ele tem a gente não só como suporte técnico, mas um suporte emocional, tudo flui muito melhor. É verdade. Né? Então, eu repito de novo, antes de sermos bons profissionais, nós temos que ser bons seres humanos. É verdade. A empatia falta e eu acho que é isso. Mas eu amo todos os tutores, tá, gente? É só porque vocês me dão um trabalhinho mesmo. É igual filho. Eu sei que eu dei trabalho pra minha mãe também. Pois é, essa questão eu converso muito, inclusive nos cursos eu falo... Quanto a gente tem que ter empatia com o tutor, porque assim, os tratamentos de pele não são fáceis, são tratamentos longos, que a gente precisa da ajuda do tutor. E tem essa questão alimentar também, em muitas situações. E aí, eu falo pro tutor ser sincero, né? Ele comeu outra coisa, é possível, quando eu vou passar os banhos, por exemplo, que eu vou precisar aumentar a frequência de banho, é possível dar 2 banhos por semana? Porque tem tutor que vai dizer, doutora, eu não consigo. Então, eu preciso adaptar, associar com outra terapia tópica, por exemplo, para poder me ajudar no tratamento daquele paciente. Então, eu preciso entender a dinâmica da vida daquele tutor, né? Então, ter essa empatia que você fala, não julgar o tutor, é fundamental para o sucesso do nosso paciente. E não dizer assim, faça isso, né? Porque ele vai chegar mentindo para você. Exatamente. Se ele se sentir acometido pelo seu julgamento, aquilo ali é um efeito dominó. Exato. Na próxima ele vai omitir porque ele já sabe que ele vai ser criticado. Exato. Né? Então, a gente tem que saber lidar também essa parte mais pessoal, né? Hoje a gente é veterinário e psicólogo também, né? E aí, qual o seu maior sonho, Agrício? Então, eu sempre falo isso, né? Converso muito isso. Eu sou filho e nós somos 2 irmãos. Então, hoje, se você me perguntar, meu maior sonho é dar uma velhice confortável para os meus pais, na minha vida pessoal. E um dos meus maiores sonhos dentro da veterinária eu estou realizando, né? Com 30 anos, já tô ficando velho. Mas é isso, é difundir. Hoje eu fico feliz. Diga que você tá ficando velho com 30 anos. Eu já tenho 42, então eu vou me sentir mais jovem do que eu. Tô me sentindo uma vovó aqui. Mas eu tô eu difundi que o câncer não é o fim. Eu escolhi a especialidade. É muito bonito, né? Eu cheguei aqui, tinham pouquíssimos oncologistas. Hoje eu já tenho 4 colegas se aperfeiçoando. Então, é muito bom ver que é uma especialidade que vai ser difundida, né? Que não é para se desistir no início, né? A minha missão, eu sempre falo, acho que cada um nasce com a missão na Terra. E eu nunca... Minha mãe disse, desde 3 anos de idade, você nunca pensou em outra profissão. E realmente eu nunca pensei. Eu me lembro que quando eu estava indo em Fortaleza para Patos, eu fiquei... E se eu não gostar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque naquela época tinha uma possibilidade. Se eu entrasse na faculdade e não visse que era aquilo, porque eu nunca pensei em outra coisa. Então, eu sou muito apaixonado pela veterinária. Eu sou muito realizado. Hoje eu tenho um sonho muito grande de dar uma velhice confortável para meus pais e ter um filho. Eu acho que se Deus resolvesse que eu vou partir, que deu minha jornada e eu partisse, né, pro outro lado... Podia olhar para mim e dizer só, não foi 100% feliz porque não teve um filho. Então, são sonhos pessoais e os profissionais estão se concretizando. Esse banco de sangue é um grande sonho, né? Um centro para eu juntar a hematologia com a oncologia e fazer a hemodicina veterinária do nosso estado evoluir. Muito bem, lindas suas palavras. Então, Agrício, vamos encerrar aqui
o nosso bate-papo, o nosso Pet Skin Talks de hoje, assim, foi super especial ter você aqui contando um pouco da sua história, né? Um pouco da história do banco de sangue que entrou aqui pra gente. Como eu falei, para todos os tutores, né? Que isso aqui só vem engrandecer a medicina veterinária do nosso estado. Quem quiser interagir com a gente, mandar aqui as perguntas, a gente vai estar, né, vai responder no chat, nossa equipe vai respondendo pelo chat, então podem interagir, ficar à vontade, tá bom? E eu queria agradecer, né, ao super parceiro que esteve aqui hoje com a gente, a Farmina, né, foi de grande importância a gente ter essa parceira aqui, porque, de fato, a gente usa na nossa rotina, né, o Dr. Agrício comentou o quanto ele usa os produtos da Farmina, e eu queria agradecer por você ter seu horário aí na agenda fechadinho, para estar aqui junto comigo hoje, para estar mostrando um pouco de você, um pouco do banco de sangue, um pouco do Agrício hematologista, um pouco do Agrício oncologista, né? Foi um prazer enorme ter você aqui. Então, se despeça do pessoal aí e tenho certeza que, assim, tá todo mundo muito feliz com esse seu novo empreendimento. Ô, Cris, do fundo do meu coração eu que agradeço a oportunidade da gente conversar e divulgar também, né? Aqui é uma felicidade mão dupla, né? Porque eu tô a oportunidade falando do que eu amo, né? E de um novo empreendimento. E tá aqui com você... sensacional, muito agradável, eu agradeço demais. Coloco-me à disposição de todos os colegas veterinários, estudantes da medicina veterinária, tutores que tiverem dúvidas. Como eu falei aqui, eu tô aqui para somar junto a vocês. Então, surge dúvida, como a gente faz, né? Antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Cris, que o que me deixa muito encantado na veterinária de Natal é que os veterinários são muito estudiosos. E eu quero estar aqui para ser suporte para vocês mesmos. Então, tem dúvida, Cris, o que é que eu poderia fazer nisso? A gente está aqui para se ajudar. A gente só vai conseguir fazer uma veterinária de excelência se a gente estiver unido, né? Eu me lembro que antigamente eu olhava e disse, eu queria trabalhar nesse hospital de São Paulo. Porque São Paulo... E hoje eu vejo o quanto a gente já tem quase todas as especialidades aqui, quanto a gente está conseguindo se difundir. Eu vejo que a classe é unida. Então, me bota à disposição, tem meus Instagrams, qualquer coisa é só, segue lá e tira qualquer dúvida, a gente sempre vai estar à disposição. É isso, pessoal. Agradecendo aqui mais uma vez a Dr. Agrício, agradecendo a vocês por estarem mais uma vez aqui me acompanhando nessa segunda temporada do Pet Skin Talks. Peço que todos deem um joinha aí, compartilhem com os colegas de vocês para estar sempre aqui assistindo a gente, porque a gente vai estar sempre trazendo esse conteúdo interessante e enriquecedor para a medicina veterinária, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos vocês que estiveram com a gente hoje.